Olá, gente boa! Estamos fazendo o terceiro ponto de encontro. É este bate-papo sobre temas os mais diversos que atormentam ou alegram a sociedade brasileira e o mundo como um todo. Esse programa não tem esse podcast não tem uma forma só única, uma só via, como se diz hoje na política. Tem várias vias, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É um programa de diversidade. A gente vai discutir aqui a paz, a guerra, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, e vai brincar também. Afinal, se o mundo for mais alegre, tiver mais humor, o mundo vai ser muito melhor, porque pelo menos a gente bota de lado o ódio, a raiva e a vingança, que atrapalham não só as relações pessoais, mas atrapalham também as relações da sociedade. Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Natal, Aldo Tinoco Filho, um estudioso da cena urbana brasileira, já tem experiência administrativa como prefeito, como secretário do município, como professor e como empreendedor. Ele vem aqui discutir a governança nas cidades, os problemas mais profundos das cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles. Natal vai ser o foco principal porque é a nossa cidade, é a nossa terra. E nós queremos muito bem a nossa cidade e queremos encontrar um jeito, uma forma de contribuir de uma maneira ou de outra. Estamos aqui também com Sofia Mota, uma jovem urbanista, arquiteta, ativista social, que se dedica a encontrar também, nesse debate, soluções para as cidades brasileiras. Nesse contexto, Natal fez um plano diretor novo agora, ela participou muito ativamente, eu acho que a Aldo também participou muito ativamente, e nós vamos discutir essas questões. Eu vou começar aqui perguntando aos dois que estão conosco aqui. Eu estava antes do programa, antes de iniciar o podcast, falando sobre a cidade de Sobral. Os índices de educação brasileira, que é uma educação muito ruim ainda, a educação e a saúde no Brasil são pontos importantes no debate pré-eleitoral. Parece que na eleição a esperança fica fazendo cócega na gente. Mas aí, quando começa o governo, não todos, claro, evidentemente, alguns se dedicam a isso, mas a maioria começa a nos dar uma dose de arrepio, porque aquelas promessas da campanha não se reproduzem no teatro da verdade da governança. E aí a educação e a saúde passam a ser aqueles velhos problemas que a gente tenta resolver e vamos continuar até o fim, porque, afinal de contas, nós somos movidos pela esperança. Então, Sobral, uma cidade do interior do Ceará, nos índices de desenvolvimento da educação, do aprendizado, do saber, desponta sempre com escolas lá na frente, lá na ponta. Inclusive passando São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do país. E é uma cidade pobre do Nordeste brasileiro. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer a eles, no quesito educação, depois ele vai passar para a questão urbanística, né? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Por que acontece isso, Aldo? Por que acontece isso, Sofia? Na educação, mas acontece também na saúde, no planejamento urbano, na gestão municipal. Por que acontece esse fenômeno em Sobral, que passou a ser uma cidade referência no Brasil? E por que não acontece em Natal, em Recife, em Maceió, em Salvador, em outras cidades do Brasil? Aí eu vou passar, me perdoe, Aldo, primeiro para... Damas primeiro. As damas. Falar com Sofia. Bob, agradeço o convite, é um prazer falar de tema tão interessante como as cidades brasileiras, né, ao seu lado e de alguém que admiro tanto como Aldo Tinoco. Olha, Sobral desponta como cidade de referência em educação porque é também uma cidade que acreditou como princípio de sociedade, né? Acho que uma grande questão nas cidades brasileiras é quando a gente não tem planos de Estado e temos apenas planos de governo que duram pouco mais de 4 anos. Então, como a cidade toma para si uma vocação e isso se torna intrínseco à própria sociedade, todo mundo cobra que isso aconteça,
isso acaba acontecendo independente de governo, independente de partido. Então, acho que isso falta um pouco nas cidades brasileiras, a sociedade se envolver num propósito de cidade, entender qual que é a vocação daquela cidade e que, independente né, da ideologia política de quem assuma, isso seja um caminho que a cidade trace, né? Eu acho que Sobral, como na educação, é algo que a cidade tomou para si e governo após governo, independente de partido, a sociedade começou a cobrar isso, entender que era uma vocação e necessidade. Eu acho que esse é um caminho que Sobral tomou e é um caminho que as cidades poderiam se inspirar também. Aldo, você acha que o que aconteceu com Sobral, por exemplo, no ponto de vista da educação, que se sai muito bem, as gestões lá, como a Sofia colocou, são gestões comprometidas, independente do pensamento das pessoas, mas que são pessoas comprometidas com o desenvolvimento social. Ela tem o ser humano como referência da sua gestão. Foi o que aconteceu do ponto de vista da revolução urbanística em Curitiba? Na realidade, Bob, as cidades, ela passa por um processo de transformação que deve envolver a sociedade como um todo. A gente participou da discussão do plano diretor, que é um processo de construção coletiva. Todos têm que participar. Na medida que você exclui determinado segmento, ele passa a ser um apêndice daquele processo de construção. Então eu vejo muito isso na necessidade do planejamento. Eu estou aqui admirando aqui, agradecer a você a oportunidade de estar debatendo isso com Sofia, mas o que eu vejo assim é que a gente tem a necessidade de planejar. O plano diretor é uma instância de planejamento. Eu lembro demais, logo no início que a gente começou a administração, a gente fez um PES, Planejamento Estratégico Situacional. A gente definiu a relação com o legislativo, como governar, a governabilidade a partir de composição de forças totalmente antagônicas. E você tem que integrar. O gestor, ele media conflitos. A gente não tem partido, a gente quer o processo de construção físico, social da cidade. O interessante é que nesse planejamento estratégico a gente definiu marcas de governo. Eu estou traçando esse paralelo para mostrar como isso é importante, e Sofia tocou, não é um plano de 4 anos que morre com a gestão. Isso deve ser permanente, contínuo. Então a gente definiu integração da cidade, integração física e integração social. A integração física, a ponte, o barco, a balsa. A integração social, fazer com que as áreas que estão segregadas, que a gente chama de ZEIS, ou AEIS, Áreas de Especiais de Interesse Social, elas são parte integrante da cidade. A gente vê hoje a Natal, não pode chamar só Natal, a gente tem que chamar a região da metrópole funcional de Natal. A gente tem comunidades indígenas, Tapará, por exemplo, que tem um pedaço em Macaíba e um pedaço em São Gonçalo, faz parte da região metropolitana. A gente tem hoje um parque tecnológico, um investimento em conhecimento. Aí você diz assim, como a gente pode buscar isso nessa metrópole funcional? A gente tem um exemplo lá de São Paulo, que você tem lá em Campinas, um hub, uma interligação com fibra ótica, com a Europa e com os Estados Unidos, interligado até campos. A megalópole São Paulo tem essa integração, a gente tem fibra ótica em todo o estado. Aí você diz, e onde é que tem hub? Em Fortaleza. Recife. né? E por que não faz em Recife? Por que não faz essa integração com essa saída para o resto do mundo? Você imagina, Sofia, se a gente tem a oportunidade, a gente chama o Rede Giga, esse projeto que a Universidade Federal está envolvida. Você imagina se a gente tem a oportunidade de aproveitar o gancho para um parque tecnológico, para uma ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que tem em frente ao Parque Tecnológico, o Instituto de Neurociência, que é ali na região de Macaíba, a integração com as escolas. A integração com a rede de educação. Uma criança que está lá na comunidade Tapará, integrado com Montreal, no Canadá, aprendendo francês com Quebec. Você já pensou que sensacional? Então, eu acho que esse planejamento é um planejamento que tem que perpetuar, que tem que continuar. Eu dei o exemplo da Rede Giga, mas a gente tem hoje uma população desempregada, uma população faminta, grande maioria faminta, e você tem oportunidades com a riqueza que circula nessa cidade, fazer essa distribuição. Eu vou pegar um exemplo aqui com minha formação de sanitarista. O esgoto de Natal. Trata e joga fora. Como a gente pode ter esse privilégio de jogar nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, água, no Rio Potengi? O Rio Potengi diz, pelo amor de Deus,
não jogue mais nutriente, porque aquilo é eutrofização, produção de algas, mata o rio. São Gonçalo está envolvido nisso, tanto eu como Sofia, a gente está fazendo projeto de esgotamento sanitário, e o prefeito atual, ele tem como meta sanear a área urbana de São Gonçalo do Amarante, inclusive com reuso. Aí você diz, como é esse reuso? Trato e diz, vou destinar para quê? Você imagina, Valber, se eu distribuo isso ao longo de um arco, de um cinturão, para beber, né? Em volta de Natal, eu estou aliviando o recurso hídrico. Imagina se eu trato o esgoto e vou fazer produção de alimentos para merenda escolar, para hospitais, para creches, do esgoto tratado, do nitrogênio, do fósforo e potássio, da água para irrigar, para produzir comida. Aí você diz, e qual outra opção? Reuso industrial. Na hora que eu tenho algumas indústrias que usam, por exemplo, para uma caldeira, que não é para consumo humano, eu posso usar aquele esgoto. Se bem que na Europa estão fazendo cerveja de efluente de esgoto tratado, mas não vou nem entrar nesse mérito. Não, inclusive também, você pode não só fazer isso, mas pode produzir alimento. Exato. Você veja que a questão da merenda escolar, as crianças vão para a escola, mas elas vão principalmente porque tem comida, porque não tem o alimento em casa. Aí você imagina você fazendo esse cinturão verde em torno de Natal, produzindo essa comida. Com água de reuso. Com água de reuso. Aí você diz, qual a alternativa que a gente tem, por exemplo, na hora que eu alivio o manancial, porque a gente está com risco de um colapso no aquífero Barreira, né? Você está hoje com um Natal 100% Você saneado. diminui a poluição aí drasticamente. Você não lança o esgoto tratado no rio. As próprias estações de tratamento que hoje a carne lança no rio já tem um comando do Ministério Público, aumenta a eficiência, não jogue tanto nutriente, o rio não suporta mais, então eles têm que correr, é caríssimo, é exponencial o crescimento de você aumentar a eficiência da estação, ou seja, é aproveitar esse esgoto e tratar. Outra alternativa, além do reuso industrial, é você injetar no aquífero, você meter água no aquífero, mas qual é o interesse que eu tenho de jogar água no aquífero? Ali, diminuir as perdas d'água, porque aqui em Natal, na Zona Norte é a mesma coisa, tá certo? Zona Norte e Zona Sul. O aquífero tem uma certa duração, né? Ele é recarregado. Nós temos hoje uma grande recarga de efluente de fossa. As fossas... Porque é um debate no mundo, você entende bem disso aí, e Sofia também, de que alguns dizem até assim, o petróleo do futuro será a falta d'água que a gente não... A guerra será provocada pela água. O petróleo provocou muita guerra, né? Ainda provoca hoje. Mas... Eu estou dizendo que a água, né? A educação passa por isso. Eu falei rede giga, alimento, porque a criança que vai para a escola com fome, ela não tem condições de produzir, de aumentar. E o conhecimento, diferente de um cargo, não, foi prefeito, amanhã eu não sou. Hoje eu não sou, né? É ex. Agora o conhecimento você morre com ele. Claro. Você leva para o resto da vida. É seu, é dom seu. E a gente deve investir. Eu lembro, meu pai na época aí de Djalma Maranhão, ele falava, de pé no chão também se aprende a ler. Você lembra disso? Ele era instrutor. Eu não me lembro não, Larinho, porque você já era vivo, eu era... Você... não sei nem cantar. Mas você lembra das histórias, né, que seu pai contava? 1 ano, 2 anos. Mas você lembra das histórias que contava, ou seja, você tinha Choupana para dar aula, você tem que criar oportunidades. Moacir de Góes morreu sendo um grande amigo meu. Quando eu fui secretário de Educação aqui... Foi instrutor também. Ele foi criou essa concepção, porque ali, como você diz, ele integrou a sociedade. Ele juntou universidade, igreja protestante, igreja católica. Ele fez um movimento voluntário que a gente não tem muita tradição. O brasileiro é uma pessoa que tem uma fama de muito boa, mas ele não é muito... Ele precisa ter incentivo para isso, né? Ele não é uma pessoa mansa, não. O brasileiro é uma pessoa, às vezes, até meio violenta, né? Mas ele juntou todo mundo. E as escolas eram no meio da rua mesmo, palhas. Agora, Natal quase erradica o analfabetismo. Você está dizendo isso pelo que eu estou entendendo, e ela também, e eu comecei pela educação em Sobral, porque o foco principal de todo esse desenvolvimento, no nosso ponto de vista, nas cidades, é a educação. Você concorda com isso? Sem dúvidas, sem dúvidas. No Brasil tem um debate muito grande sobre a desigualdade, né? No meu ponto de vista, Bob, eu acho que o grande câncer do Brasil não é a desigualdade. Eu não acho que é um problema alguém ter pouco e o outro ter mais. Eu acho que o grande problema é a miséria.
Então, o que é inaceitável é ter alguém passando fome ao lado de que tem alguém desperdiçando comida. E passa pela educação. Tirar essas pessoas da miséria, né? A gente está saindo de uma pandemia que está gerando inflação no mundo inteiro. Então, quem comia pouco não está comendo nada. E acho que um caminho próspero e é uma receita que todo mundo sabe é a educação. Educação é a maneira da gente tirar essas pessoas da miséria, de deixar de pedir dinheiro no sinal, para poder, né, entrar nessa massa produtora e produzir riqueza. E a educação é o único caminho. Ainda falando em desigualdade e miséria, e trazendo para o nosso contexto de Natal, Natal é uma cidade que ainda apresenta um grande percentual de população em favelas. O último levantamento que eu vi da CEARP, temos cerca de 90 mil pessoas cadastradas, ou seja, isso dá 10% da população de Natal que tem há um déficit habitacional de 10% da população. Isso é um absurdo mesmo. Ou seja, não é, no meu ponto de vista, tá? Não é errado. 900 mil habitantes. Exato. 90 mil. Natal, né? Não região metropolitana. Não, Natal. 90 mil estão cadastrados na Secretaria de Habitação com demanda de habitação. São pessoas que moram em habitações, como o IBGE chama, subnormais. É um índice muito alto. Para você ter uma ideia, por exemplo, Goiânia, capital de Goiás, é menos de 1% da população. Então, é algo que tem que ser combatido. É fantástico, é um número impressionante. É muita gente e ainda é pouco, porque se a gente compara Natal com São Paulo, por exemplo, que a gente falou aqui, o Rio Grande do Norte tem a população só da zona leste da cidade de São Paulo. Então, o nosso problema proporcional é grande, mas absoluto ele não é um problema difícil de se resolver com um programa robusto, né, de habitação e de educação que consiga tirar essas pessoas da miséria, nas favelas como Leningrado, ali no Planalto, na Zona Oeste, aí por diante. Então, aquilo que a gente estava falando no começo, né, como que Sobral sendo uma cidade pobre, e o problema não é ser pobre, mas o problema é que não haja miséria, no meu ponto de vista, tomou para si esse propósito de educação, né? O que está faltando para a nossa sociedade natalense de tomar para si, não admitir, por exemplo, que tenha pessoas morando em favelas ou que haja crianças fora da escola. Acho que tem que ser um pacto social e que funciona, como você falou, Curitiba, né? Eu tive em Curitiba há pouco tempo e os curitibanos tomaram para si o amor pela cidade. Eu fiquei impressionada quando eu estava dando... Uma coisa importante que eles tomaram para si o amor pela cidade. É o do curitibano, da cidade. Mas isso foi criado e compartilhado, exato, e compartilhado como propósito da cidade. Eu fiquei impressionada como eu vi, no centro da cidade, eu vi um gari andando e voltando para recolher uma piúba de cigarro. É o amor pela cidade que é compartilhado, né? Eu amo Natal né, acho que nós aqui amamos, mas acho que está faltando ainda o plano diretor, a revisão do plano diretor foi um processo super participativo, que foi possível, né, discutir a cidade com todas as instâncias da sociedade, mas não terminou, né? Agora nós temos que lutar para que ele seja colocado em prática, e o plano diretor ele não é uma caixa de uma cartola mágica que resolve tudo. Acho que falta esse pacto social do natalense de entender que depende de nós a cidade que a gente quer, né, Aldo? Eu vou pegar um gancho aqui, dar um exemplo. Lembra de Miriam, que foi secretária de Vilma? Miriam. Ela é mãe de Léo, que é um amigo meu, surfista, dono da Auto Rio, e ele joga beach tênis na praia de Miami comigo, de manhã cedo. Tem um copo de plástico, ele vai pegar. Tem saco de plástico, ele vai pegar. Aí as pessoas que jogam ficam olhando, olha o processo de educação. Uhum. Ele é um exemplo multiplicador. É o show-off que a gente chama. Mas se você incentiva isso desde da criança, na escola, se você tem uma política pública de educação que incentive esse tipo de prática, a criança vai crescer com aquilo na cabeça. Se você não faz, aí complica. É dentro de casa e na escola. Olhe bem. E na rua. E na rua. A rua é uma grande escola. A questão não é a desigualdade. Já houve esse sonho no mundo. Eu acho que ele pode haver mais na frente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a militar na política, eu entrei no Partido Comunista Brasileiro. E a gente queria no mundo era fazer o mundo igual. Uhum. Né? Acreditava que na teoria marxista de que você podia fazer uma sociedade onde você sobrevivesse com a sua necessidade só e nada de muito abundância, né? Que seria distribuída de forma coletiva de acordo com as necessidades. Olhe bem, isso não prosperou no mundo por diversas razões, aí é outro tipo de debate filosófico, sociológico, tal, até antropológico. Mas olhe bem, a questão não é a desigualdade, a questão é a diferença de renda. É um negócio assustador. Eu estava vendo aqui,
uns dados que eu peguei recentemente. Petrópolis fica um bairro rico de Natal. Ele tem uma média de 7.500, 8.000 de renda per capita de família. Mãe Luísa, que fica lá, também tem de R$910. Quer dizer, 60% da cidade, isso foi um estatístico que me passou esse dado, 60% da cidade de Natal vive numa pobreza grave. Dificuldades, inclusive, de insegurança alimentar. Né? Isso não se reproduz só em Natal. Isso no Nordeste brasileiro, mais acentuado, mas no Brasil como um todo, porque o modelo brasileiro ainda não encontrou a sua saída. Tem alguns momentos que a gente melhora, outros momentos que a gente piora. Mas tudo é na cidade. A gente nasce, a gente faz as amizades, a gente entra na escola, a gente tem o primeiro amor. A Altinoco tem umas paixões que estava me contando aqui, não posso dizer aqui no podcast, né? Mas todo mundo, né? Natural, a natureza humana. A natureza humana. Tudo é na cidade. A gente joga, faz amizade, desenvolve, pensa, não sei o que lá. Só que o mundo deu um salto de qualidade. O que é? Esse processo que vocês falaram aqui. É o processo de globalização. A economia do mundo vai se integrar. O processo de direção da economia será digital. Nós estamos agora com 5G. Aí eu vi um cara fazendo uma palestra assim, a revolução que a 5G vai fazer na engenharia, na medicina, na aviação, na educação, um processo extremamente revolucionário. Aí eu pergunto para mim, sabe, Sofia e Aldo? Eu digo, e vai parar aí? Não, imagina. Vai parar. Meu neto, né, meu netinho Miguel, quando ele tiver assim, dá 30, 40 anos, 50 anos, qual é o G que está? Qual é o G que está? Não é? Aí, olhe bem, a cidade é onde você pode desenvolver essas políticas públicas. Essas políticas públicas. E Natal hoje, com essa diferença de renda enorme, com essa segregação social e econômica grande, com índice de violência que não é só onde tem a pobreza, a violência. É onde não tem a educação, não tem a infraestrutura de saúde, não tem a infraestrutura de segurança, isso é que provoca a violência, né? Com esse negócio de facção, vocês discutiram muito o plano diretor com facção, com a pobreza, com esse contraste do bairro rico, como tem no Rio, com o bairro pobre. Aqui em Natal tem algumas coisas parecidas assim. Vocês acham que hoje, a prefeitura e o governo do estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, deveriam fazer o quê? Qual era a ação assim, imediata, se Aldo voltasse a ser prefeito, com a experiência que ele acumulou, ou se você, jovem, com esse potencial intelectual que você tem, assumisse um cargo desse, com essa responsabilidade, o que é que vocês fariam assim para melhorar a cidade de Natal? Olha, eu acho que o que deixa as pessoas independentes, Vob, é o emprego, é o trabalho. Eu acredito em políticas de distribuição de renda, porque eu acho que isso é justiça social. Mas eu acho que o que liberta o ser humano é a independência de poder trabalhar. Então, se eu fosse prefeita ou governadora, nunca pensei nisso, mas incentivaria uma pujança econômica, que tivéssemos economia mais pujante, criando oportunidades de emprego e renda para que assim as pessoas pudessem ser independentes. E também o investimento maciço em educação, né? Aquilo que a gente falou no começo, não existe outro caminho. Da educação básica à educação superior. Então, acho que de pronto seria um investimento maciço em educação, distribuição de renda e que prosperássemos economicamente, né? A gente tem o turismo, a gente tem a geração de energia, tem a agricultura, tem uma série de vocações do Rio Grande do Norte. Pode crescer, inclusive, com a economia limpa, né? Porque a cidade nossa é o setor mais forte, é o de serviços, né? E tecnologia, né? Como o Aldo falou, tecnologia né? A gente está na era da informação, 5G, hoje a gente sabe o que tem amanhã. Para você ter uma ideia, o Porto Digital, que é no Recife Antigo, já corresponde a 2% do PIB de Pernambuco. Olha aí. É um hub de startups em que há um ambiente propício para que isso se desenvolva. Então, por que não, né? E por que sim a gente investir, por exemplo, em tecnologia da informação? Então, acho que a única maneira de a gente libertar as pessoas é que
elas andem com os próprios pés, né? Aquela velha história de não dar o peixe e ensinar a pescar. Quem passa fome precisa ter o peixe, mas ele também precisa aprender a pescar para que ele seja, para que ele tenha essa independência. Né? Sofia, Natal é eu queria, viu, Vó? Desculpa que eu queria aproveitar. Aproveitar, deixa. Não, mas provocar a Sofia, porque ela, na discussão do Mas não vai ficar provocando para brigar com a Sofia aqui. Mas é exatamente o processo de aprendizado. Eu vou pegar carona em Edward Glaze, da Universidade de Harvard, que ele diz assim, na hora que você convive com pessoas inteligentes, você fica mais inteligente. Então, para mim é uma oportunidade de sair daqui mais inteligente pelo convívio com você. É verdade. Mas eu queria, sabe, Sofia, nessa questão da integração da cidade, que você abordou também nas discussões do plano diretor, que é um massacre, na hora que você expulsa a população pobre, na hora que o terreno valoriza, que ela vai para a periferia, que ela tem que pegar um transporte, principalmente a mulher, a grande maioria donas de casa. Eu estou pegando o gancho aqui com a Hermínia Maricato, lá, professora da USP, lá do meu irmão Marcelo. Você vem gastando 2 horas, e eu vou contar uma história da época da prefeitura. Você afasta a população pobre e ela vem trabalhar. Então, eu lembro demais que Sofia colocou, tem que ter trabalho junto da moradia junto de trabalho, para diminuir o deslocamento. Estou levantando essa bola porque... É o adensamento, chama adensamento. O uso misto, né? É o incentivo ao uso misto, que no mesmo terreno a gente tenha moradia e trabalho. E nada mais é do que o residencial, comercial e serviços, né, Aldo? Evita você pegar aqueles ônibus lotados, carregando viário, gastando, chega totalmente exaurido. Esse modelo tem alguma influência mas deixa eu só fechar o exemplo da dona de casa que deixa o filho na casa vizinha e ela entra em depressão e muitas cometem o suicídio. E às vezes deixa o filho sozinho em casa, viu? Sozinho em casa, tranca. Com 3 anos, 2 anos, 4 anos, tranca e deixa isso. Agora me diga, há alguma influência da política urbana americana? Nos Estados Unidos eles têm muito os distanciamentos, né? Eles constroem condomínio de luxo. Aqui está começando a fazer. Isso ali é para a banda do Jiqui, para a banda de Ponta Negra, né? Aqui mesmo para Lagoa Nova. Então, esse modelo americano é um modelo que o mundo viu que não funciona, né? Não funciona, né? Que é o modelo rodoviarista, né? Pós-guerra, o carro. E nos Estados Unidos, pós-guerra, o sonho do americano era ter a casa com o carro na garagem e o cachorro no quintal. Se todo mundo, modo de vida americano. Se todo mundo mora numa casa com quintal, a gente precisa ocupar muito mais área verde, muito mais solo urbano. No modelo contrário, em que a cidade é mais densa, ele é muito mais otimizado, muito mais sustentável. Então, esse modelo que, havia, sim, uma visão de que a casa era mais sustentável que o prédio, mas é exatamente o contrário. Porque quando a gente tem densidade, estou usando o prédio de uma maneira figurativa, mas quando eu tenho muito mais concentração de pessoas na mesma área, eu tenho uma eficiência muito maior, por exemplo, de infraestrutura urbana. Então, se imagina aqui, nós somos 4 aqui. Se cada um mora numa casa, a gente ocupa uma quadra. Mas se a gente mora no mesmo prédio, a mesma tubulação de água, esgoto, energia, o mesmo carro do lixo, o mesmo ônibus que passa na nossa frente, está abastecendo 4 famílias ao mesmo tempo. Então, esse modelo americano de rodoviarismo, a cidade espalhada, é o que o mundo... Influenciou aqui, ou não? Acho que influenciou... modelo poluidor, né? Totalmente poluidor, totalmente insustentável. Com problema de efeito estufa, grandes distâncias de transporte, jogando poluição atmosférica. Na hora que você concentra, você tem menos deslocamento. Vem cá, e por que a Ribeira, que tem esse negócio? É um debate. Desde que eu fui vereador em Natal, eu tinha 23 anos, quando eu fui eleito, foi em 82. Eu acho que eu não era nascido, não. Em 82. Desde aí que eu vejo falar na Ribeira, que a Ribeira tem isso, a Ribeira tem aquilo, a Ribeira tem água, a Ribeira tem serviço, a Ribeira é perto do centro. E não se resolve o problema da Ribeira. A Ribeira está assim, no coração todo natalense. E é uma questão complexa assim, a resolver. Mas aí depende muito da cidade, aquilo que eu falei no começo, de tomar para si esse propósito. Porque, digamos, resolver a Ribeira. A Ribeira tem a mesma vocação, por exemplo, do Porto Digital de Recife. Mas para isso a gente teria que abrir todas as ruas, passar fibra ótica... Passa por outra questão, a gente tem edificações históricas que hoje é muito burocrático, difícil você revitalizar obras... edifícios tombados. De um lado você tem uma lei, uma norma de acessibilidade que diz que você tem que ter certas larguras de corredores, elevadores. Do outro lado você tem o patrimônio histórico que ingessa mudanças
E eu já vi depoimentos de empreendedores que tentaram reformar, a gente chama de retrofit, né, esse termo, né, você pegar e mudar o uso, edifícios na Ribeira, e desistiram, porque era praticamente impossível. Então, se a gente quer que a Ribeira viva, passa por um pacto social aí de dizer, não... Em Recife, aconteceu alguma coisa assim? Eles Aconteceu. mudaram a legislação? Porque parece que você chega no Recife Velho aí, parece que está preservado, não? Está totalmente preservado, mas aí passa, por exemplo, em fazer concessões do que realmente interessa. Você preserva a fachada, mas internamente... Capitania das Artes. Mas aí internamente você adapta. Ou, olha, vamos abrir mão aqui de uma acessibilidade para um edifício que não tem esse fim. Passa por pactos sociais, mas aí cada um coloca na mesa a sua demanda. Por exemplo, o Ministério Público tem um setor só de acessibilidade, e você tem um patrimônio, e aí você tem as questões do empreendedor mesmo, que muitas vezes elas não conseguem ser pactuadas, e aí a pessoa acaba desistindo. Ponto de vista do patrimônio histórico e também ambiental. O Natal tem uma fragilidade ambiental que é social. Você tem 10 EPAs, né, Zona de Proteção Ambiental. Uhum. Interessante que, do ponto de vista da engenharia sanitária, existem soluções locais. Eu pego a água de chuva, faço com que ela desça para o aquífero. Eu pego o barril de água de chuva, não jogo a água fora, e pego esse barril e conecto com o vaso sanitário. Eu pego a água de chuva, jogo no jardim. Rain Garden, que o americano chama, jardim de água de chuva. Rain Barrel, barril de água de chuva. Trench tree, quer dizer, aquelas trincheiras que pega no passeio e você vai alimentando as árvores. Quer dizer, a impermeabilização, ela é contra o processo ambiental. Quer dizer, eu posso, aí tem até a lei 11445, tem um artigo lá, que é o 36, que ela diz, é local, o lote tem que segurar a água local. Eu tenho que fazer reuso local. Aí você pergunta, no condomínio hoje não tem porquê não aproveitar a água que cai para dentro do próprio condomínio. Aldo, mudando de água para sol, por exemplo. Olhe bem, há um debate que eu sempre quis provocar, assim, e eu provoquei em algumas oportunidades. Natal é conhecido como a cidade do sol. Nós temos uma energia limpa, assim, apaixonada pela cidade. Esbanjando, assim, prazeres futuros, esperanças aqui. O sol. Aí, por exemplo, a prefeitura de Natal não dá o exemplo, por exemplo, todas as secretarias com placa solar. Não tem um intercâmbio assim internacional que permita que empresas de energia solar se instalem aqui e ela até ajude de uma forma ou de outra, uma forma de incentivo, não sei, né? Porque a gente vê países assim como o Canadá ou a Espanha, que tem invernos longos, usa placa solar. Aqui, que é o ano quase todo, e a gente não usa energia limpa. Eu até dei uma ideia uma vez. Mas está começando, paulatinamente vem ocupando conversei espaço. com o Álvaro Dias, assim, logo no começo, quando ele assumiu. Eu disse, rapaz, faça um diferencial aqui em Natal. Londres fez um diferencial da cidade. Tem várias cidades no mundo que fizeram. Montreal fez um diferencial. Você podia fazer a Cidade do Sol como um fato real, com tecnologia de energia solar, com incentivo da prefeitura. A prefeitura incentivando empresa, incentivando com IPTU, com ISS. Eu acho que fazia um parte desse aí. Incentivo fiscal. Que era bom com energia limpa e tudo, a energia está cara pra cacete. E faria um bom marketing também, né? Faria um bom marketing para Natal. Tem financiamentos para isso, né? Eu não sei por que não... Mas está se fazendo, viu? Paula tem várias empresas. Eu acho que Álvaro tem raiva do sol, porque ele, ali em Caicó, muito sol. Álvaro, não sei, não usava chapéu. Olha, falando em Caicó, né? Você tem, por exemplo, é uma cidade árida, você tem uma precipitação anual de 400 milímetros. Aqui em Natal é 1.500. Só que com essa questão da urbanização, se cria ilhas de calor, provoca chuvas muito fortes que dá inundação. Mas explique isso, Aldinho, porque eu tenho dificuldade de entender. Você imagina o pessoal que está... Como esse negócio? A questão, por exemplo, você veja só, se a gente tem um ambiente com plantio de árvores, ameniza o clima. Sem dúvida. Se você pega na sua casa e planta uma árvore, você está dizendo chuva, quando você cair, você vai ficar interceptada na folha. Você não conseguiu ficar interceptada. Chegou aqui na zona da raiz, a raiz vai pegar parte dessa água e no seu metabolismo devolve por evapotranspiração, aumentando o que? A umidade, amenizando o clima. Aí a outra que começou a descer, essa vai para o aquífero, que eu uso para beber. Então você veja como é interessante a interface
do homem com a natureza. Tá? E aí, na hora que você destrói a árvore, impermeabiliza, aquece as cidades e as chuvas são mais intensas, de curta duração. Essa chuva é que provoca as inundações, que destrói casa, que leva a família, que mata a gente. Então, a cidade tem que ser sustentável. E a sustentabilidade do plano diretor tem essa responsabilidade. E eu acho que a gente está com uma perspectiva grande de conseguir fazer com que Natal seja uma cidade com educação, com saúde, porque na hora que eu pego um esgoto e jogo no aquífero e meto nitrato, porque é efluente de fósforo, 80% do nosso aquífero é contaminado com nitrato. Andei fazendo as pesquisas aí no estudo aí da doutorado, recentemente eu estou concluindo, sabe, na Universidade Federal, e a gente tem um aquífero aqui embaixo, que eu posso misturar essa água, que é o Beberibe, que salvou a usina Estivas do colapso. Então, o crescimento da cidade está ligado à disponibilidade de água. O mar é uma alternativa de abastecimento. Não estou falando nem de dessalinização, mas é outra coisa que eu não vou entrar aqui, que era um programa todinho da questão do mar. Você tem hoje, Natal, a região metropolitana de Natal, da onde vem a água para esse crescimento? Quais são as disponibilidades hídricas que a gente tem para fazer uma cidade com crescimento sustentável? É o Beberibe, que a gente chama infrabarreira, o pessoal da guerra chama calcífero, está abaixo do barreira. É o próprio barreira, que eu vou misturar essa água do Beberibe com barreiras. É o problema do reuso. É o problema de fazer com que, dentro da minha casa, eu vou fazer ao máximo, segurar a água nela, porque eu vou evitar, diminuir a inundação. Então, Vob, eu acho que a cidade ela é uma unidade orgânica. Ela faz parte de um organismo vivo, e esse organismo vivo precisa, desde quando você protege o seu corpo, tem que fazer a mesma coisa na cidade. E na hora que eu tenho uma cidade segregada, uma população pobre, que não tem acesso à terra, expulsa para a periferia, com grandes distâncias de transporte, esse massacre vai provocando uma revolta interna, vai provocando essa segregação, então a gente tem que fazer, a cidade é de todos, criar espaços para todos, fazer com que Natal não seja só Natal. Aí você diz, qual o instrumento de política urbana que vai integrar São Gonçalo com Natal? O consórcio, a gestão associada, o consórcio público de interesse público. Você sabe público. que ninguém fala mais nisso, isso num tempo se falava muito, havia muito debate. Sumiu esse debate. E é uma questão muito contemporânea, né? Porque as cidades, não só Natal, mas as cidades estão deixando de ser cidades e virando regiões metropolitanas. Metropolitanas. É uma unidade só, né? Hoje a metrópole de Natal... Totalmente conurbada, que a gente fala, né? Quando a cidade ela já emendou na outra, é o caso de Natal e São Gonçalo, né? A gente fez, sabe, 5 anos atrás, um projeto de um VLT. Um VLT fazendo um arco metropolitano, pegando de Extremóis, que inclusive tem o problema da CBTU, mas o VLT é o vagão a cada 15 minutos, com internet de banda larga, com ar-condicionado, para fazer com que as grandes distâncias, tempos de viagem sejam reduzidos, mas esse arco passava pelo aeroporto, descia por Macaíba, entrava na região do Parque Tecnológico, das EPS, da E onde é que está isso, Aldo? Onde é que está isso? Isso, de uma certa forma, existe hoje instrumentos, a Operação Urbana Consorciada é um deles, que pode fazendo isso paulatinamente, com recurso privado, na medida que o poder público não vai ter dinheiro. Sim, mas o poder público, é isso que eu estou perguntando. Ele cria... O poder, mas está criando, o poder público está criando essa isso oportunidade. teria que ser uma iniciativa do governo do Estado capitaneando essa integração, né? Porque quando a gente fala de governança municipal, o prefeito fica quase sempre, né, limitado ao limite da cidade. E para ter uma integração metropolitana, o governo do Estado teria que chamar para si essa responsabilidade. Já existe no Brasil muitas iniciativas de regiões metropolitanas e caberia, na verdade... Poderia ser uma iniciativa da Prefeitura de Natal, mas o governo do Estado teria que estar aí, né, auxiliando a região metropolitana. Teria que ter a liderança. Exatamente. Pode ter. Agora, veja só, eu, prefeito de Natal, posso me associar à Prefeitura de São Gonçalo para fazer determinado fim. Por exemplo, reuso do esgoto. Me associo com uma trazer gestão... água de Extremóis para cá, né? Ou Extremóis, quer dizer, eu posso até com Porto Alegre, não precisa ser limítrofe, né? De algum interesse comum, a gente se associa e... Mas tarifas dependem do governo do Estado, a maioria, né? Estradas também, rodovias, quando são estaduais, você não pode intervir. Daí a importância do governo do Estado. E no Brasil, você tem um modelo tributário completamente absurdo. E olha que está começando o debate de novo. E é bom e tem que ser. Você está entrando na outra seara grande. Né? Para fazer isso aí, a integração de tarifas, por exemplo, né? Os municípios, um município como Natal, um município como São Paulo, o maior do Brasil, o maior da América
do Sul, da América Latina também, o maior, não tem condição, com recurso próprio, de promover o desenvolvimento que ele precisa fazer. Ele tem que ter recurso do governo federal. O governo federal fica com quase 67%, 68% de toda a arrecadação que a gente pega. Então, eu acho que essa operação consorciada aí depende também de uma participação do governo federal. Não, agora tem que ter liderança no município, tem que ter liderança no governo do estado e tem que ter interligação com o governo federal mais aberto, que tenha uma concepção diferente. Todo mundo tem que querer, né? Mas alguém tem que tomar iniciativa. Somatório, né? É um somatório, né, Sofia? Estado, município, governo federal, iniciativa privada. É uma junção de esforços, né? Tem ações que você traz o capital privado e se ele tem lucro, ele investe. E se ele investe, você está tirando o poder público do eu me lembro, da gestão, né? Você lançou, né? Não sei se foi, eu acho que pelo menos na discussão foi você que lançou aqui em Natal. Era uma operação que se fazia de troca de terreno, você trocava um terreno, tem um nomezinho técnico, um terreno e passava para outro transferência lugar. de potencial construtivo. Transferência de potencial do direito de construir, transferência do direito de construir. Rapaz, está vivo. Não, está no nosso plano de 94, a lei 082, né? Agora ficou no plano diretor. E vem regulamentado finalmente, né? Agora que foi regulamentado. Aconteceu algum fenômeno? Aconteceu, teve um, ainda tímido, né? Porque na regulamentação da transferência, o adicional de edificabilidade, que é acima do 1, né? 80% é outorga onerosa. Esses caras não estão entendendo nada. Você paga ao município para poder construir até 80% do adicional. Por exemplo, então, Sofia... dá um exemplo desse. Esse instrumento é super importante. Você falou de Curitiba, mas o que é a transferência de potencial construtivo? É um instrumento urbano que está previsto na lei, que Natal já tinha previsto, mas não regulamentou. Existe isso, mas como é que faz para usar? Não sei ainda. Desde 94 está na lei do plano e nunca foi usado. Agora o plano botou a regra. Ele vale, o valor venal, o valor de mercado é baseado no ITIV, Imposto de Transmissão Intervivo. Se você tem um lote, vou pegar um exemplo aqui, lá em Ponta Negra, aí chega determinada questão ambiental, cênico, paisagista, lhe cessiou, lhe proibiu, falar cessiou é complicado, lhe proibiu de você construir porque tira a visão do corpo do Ná, Morro do Careca, cordão do Ná, onde está o Morro do Careca. Aí você acabou de ser proibido de construir. Eu, prefeitura, lhe dou um papel que você tem garantido o seu direito de construir desse lote para ser usado em outro. Qual é o seu direito de construir agora? Pelo plano, o coeficiente de aproveitamento é 1. Você tem um terreno de 1.000, você vai poder usar 1.000 metros quadrados. Você vai estar aqui, lá em Ponta Negra, por exemplo, suponha que você vai para uma área que tem o mesmo valor do metro quadrado, desse lote de origem e excedente, que tem a origem e receptor. Você vai com o mesmo valor. Então, os 1.000 metros quadrados, você vai lá para o bairro onde Sofia está morando, você vai levar os 1.000 metros quadrados de área construída. Ela é uma empreendedora, chega para você... Lá ele pode construir. Pode. Você podia fazer... Só podia fazer uma torre, agora vai botar duas. Onde essa aqui era lá em Ponta Negra, ela botou, por exemplo, em Petrópolis. E ela disse o seguinte, olha, eu vou construir aqui 20 apartamentos, vou lhe dar 10%, 2 apartamentos é seu. É a mesma quantidade que você teria aqui. E se no seu terreno você tem, por exemplo, uma nascente que para um coletivo, para a sociedade é importante, o governo diz, olha, aqui não vai poder construir nada, porque eu quero que isso seja preservado, rapaz, é importante. Então tudo bem, é a maneira de fazer a justiça, né? A gente falou de Curitiba, e eu estive recentemente lá, e eles aplicam a transferência, Aldo, há bastante tempo. E é super interessante, porque hoje em Curitiba é um grande negócio você ter uma área de preservação. Porque você tem um bosque, né, por exemplo, de araucárias, que é uma espécie preservada lá, e aí o governo diz, olha, aqui vai ser um bosque público. Você vai preservar como bosque. O terreno é meu. O terreno é seu, mas você não pode... Dá um exemplo para o pessoal entender. O terreno é meu, eu tenho araucária lá. Isso. Porque são duas coisas. O direito de propriedade, o terreno é seu. E o direito de construir. Em geral, na cidade, é um sobre o outro. Eu tenho um terreno, posso construir. Só que eles não são a mesma coisa. Então, você tem... O terreno é seu, o bosque. Essa explicação que ela tá falando. Você tem o bosque, mas o direito de construir você pode levar para outro lugar. Entendeu? O seu prédio que estava aqui em Ponta Negra foi lá para Petrópolis. Mas olha que interessante. Por que é um bom negócio, e vale a reflexão aqui em Natal, que estamos, né, regulamentando agora. Em Curitiba, você leva, então pronto, eu tenho 1.000 metros quadrados. Eu não vou preservar meu bosque, os meus 1.000 metros quadrados vou vender para a avó e fazer um prédio. Só que depois de um tempo,
O que acontece com esse bosque? Em Curitiba, esse direito é renovado a cada 10 anos. Então, você vendeu para a Vober, daqui a 10 anos, seu bosque está lá, então vou vender agora para Aldo. Então, quando você tem um bosque dentro do terreno em Curitiba, é um negócio você manter ele preservado. Muito. Ou seja, uma maneira de fazer justiça... Você privado mantém, preserva... Hoje a gente está falando no nosso aqui, RPPN, né, da lei do... Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a reserva do patrimônio natural. Particular natural. Outra maneira, o patrimônio histórico. Se eu digo seu terreno é tombado, mas é meu, né? Tem uma edificação que é tombada de interesse para a coletividade. Vai preservar, então você pode construir o que você poderia aqui em outro lugar. Entendeu? E você mantenha com esse papel, que lá no caso de Curitiba é renovado a cada 10 anos, mantendo esse prédio. Me chamou a atenção. Sustentabilidade. A cada 10 anos ele usa o direito constitucional. De novo, ele renova. Da cultura, da história. Agora deixa eu levantar uma coisa aqui. Deixa eu colocar, isso as EPAs vão todas receber certificado de potencial construtivo, né? Esse direito de construir para usar fora. A Lagoinha vai estar nesse negócio aí. A Lagoinha... Já tem, né? Já tem uma área lá que foi dada. Tem umas EPA, né? As EPAs, né? A gente tem as margens do Rio Potengi, Lagoinha, Lagoa As EPAs, Azul. As 10 EPAs, né? Todas fazem jus aí ao potencial construtivo, a transferência. Agora tem um dado interessante, viu, Sofia? Isso é um título que eu, prefeito, queria demais para a prefeitura para botar em leilão e oferecer para o capital privado usar nas construções. Explica assim, você entendeu? Como é. Por exemplo, eu vou dizer, esse papel que eu lhe dei, está aqui, esse papel. De transferência de potencial construtivo. 1.000 metros quadrados. Aí você chega, Aldo, eu estou devendo IPTU. Eu quero usar o meu título e lhe dar para a prefeitura. Aí eu pego o seu papel, 1.000 metros quadrados em Ponta Negra. Você quitou seu IPTU, que devia em determinados locais de Natal. Aí eu pego isso aqui e ofereço para o mercado. Eu, prefeito, coloco no mercado. Aí ela, empreendedora, estava lá querendo fazer prédios, ia ter que negociar potencial. Já pega da prefeitura e faz. Paga a outorga e paga o potencial possível. A prefeitura começa a arrecadar. É um grande negócio para a prefeitura. Grande negócio. Grande negócio. É uma revolução. A gente tem 3 usos aí da transferência, né? E essa discussão aconteceu no plano diretor aconteceu e está regulamentado. Ou seja, a gente vai inaugurar esse instrumento. Inclusive para estar na Bolsa? Sim? Não, isso aí seria uma coisa mais elaborada, sofisticada, né? talvez no segundo momento. Então, ele é muito utilizado, a transferência, para a preservação do meio ambiente. Então, a sua área tem interesse ambiental, você transfere para patrimônio histórico. Ou até para um uso, por exemplo, a prefeitura quer ampliar uma praça ou quer construir um hospital, em vez de fazer uma desapropriação, que é algo muito caro. O que ela vai falar de importância? Não tem pagamento em dinheiro, tem papel. E para você vale mais, exatamente. Então, por exemplo, se tivéssemos esse instrumento na Copa, quando foi fazer o binário, uma série de desapropriações na Mão Gouveia que travaram, e etc. Houvesse essa regulamentação, isso teria sido muito mais rápido. Teria sido feito justiça. Sofia, precisa de ter gente na prefeitura com uma cabeça muito boa para fazer o que Aldo começou a dizer no começo. O planejamento estratégico da situacional. Cidade. Que foi isso que aconteceu em Curitiba. Vários prefeitos, até uns divergindo de outros do ponto de vista seguiram político, o planejamento. mas continuaram. Horizonte. Esse agora, o Rafael Greca, é um grande prefeito. Foi prefeito na época, não. E agora é de novo. Continua, foi reeleito. Grande figura. Uma grande figura. E ele é um urbanista, né? Arquiteto, ele, né? Arquiteto, acho que sim. Arquiteto, ele. Jaime Lerner foi o grande nome, né? Foi prefeito, governador. Mas olha, é um papel, o certificado de potencial, que eu uso e posso chegar e passar para você, cessão de direito. Olha só, eu privado, ela privado. Eu tenho aqui 1.000 metros quadrados que valia 100 mil, me dou por 80 mil. Porque eu preciso de agora. Eu botei 80 mil no bolso, for achar, ela está lá com um potente que vale 100 mil. É livre a negociação. E pode pagar os impostos municipais. Porque é como se eu estivesse dando o meu lote. Que não é o lote. O direito de construir. O direito de construir. Isso que vocês estão falando da transferência de potencial. Você que puxou, você que leu. Mas é um debate bom, viu? Né? Cara. Eu queria assim, o plano diretor, que é uma carta, que é, diga assim, uma complementar urbana, ela pode, esse plano diretor ele pode permitir ou provocar políticas públicas regulamentadas que sejam sustentáveis e que sejam capazes de diminuir a miséria, a fome, a segregação social e cultural
ele pode ser um instrumento também usado para isso, através dessas políticas que a gente falou. Das, né? É uma das, ele ajuda, né? Ordena. O plano diretor fala muito sobre uso e ocupação da cidade, como eu vou usar e que maneira eu vou ocupar. E isso influencia diretamente nessa distribuição de renda, né? E o plano diretor, ele não faz projeto, isso é importante as pessoas entenderem. Então, o plano diretor vai prever a reforma da Orla, por exemplo, não é o objetivo. Então, isso serão projetos decorrentes desse grande plano. Um macro planejamento da cidade de uso e ocupação. Então, o plano diretor ele não resolve todos os problemas, mas ele é o principal instrumento de planejamento das cidades. É a partir dele que você sabe o que é que pode construir, o que você não pode construir. Onde pode, onde vai não preservar, pode. onde é que não vai preservar. Ou para onde que eu quero que cresça, né? Para onde eu quero direcionar o crescimento da cidade. Uma novidade do plano, que também é inspirado em Curitiba, é a ideia de poder construir mais nas principais avenidas, que a gente chama de eixos de mobilidade. Então, se eu tenho mais pessoas morando nas avenidas onde passa transporte público, é uma decorrência que esse transporte melhore sua eficiência, vou ter mais gente utilizando o transporte, vou ter mais transporte. Foi assim que Curitiba começou a ser uma cidade case de mobilidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Zona Norte hoje é 40%, fica na Zona Norte, a população que mora na Zona Norte, trabalha na Zona Norte. Você tem esse dado? Eu fiz um estudo comparando duas pesquisas. Estou tomando seu lugar aqui. Eu tirei o certificado de potencial. Não, agora deve. Não, peraí, aqui tem um roteiro. Tem um roteirozinho aqui que Não, mas olha, ela conclui aqui, isso que é importante. Que ela tá... Quando a gente olha o mapa da região metropolitana da cidade, e você olha população e olha emprego, a gente tem uma concentração da população um pouco distribuída na região metropolitana. Agora o emprego, Alder, totalmente concentrado aqui em Lagoa Nova, Candelária, Petrópolis e Ponta Negra. Então, quando você olha Natal, São Gonçalo, Extremóis, Parnamirim, Macaíba e Natal, você vê que o emprego está aí. E a população está distribuída de uma maneira mais ou menos homogênea. O que faz com que todos os dias todo mundo venha para esses polos de emprego e voltem, que é o movimento pendular, que é o que enche os ônibus, que é o que faz as pessoas passarem 2, 3 horas no transporte por dia. Agora, a Zona Norte tem hoje um contingente que fica lá, né? Sim. Eu não sei qual o percentual, mas eles moram e trabalham naquele entorno, né? Mas só, pra você ter uma ideia, só Nossa Senhora da Apresentação tem 100 mil habitantes. Nossa, dos 900. Tem um dado aqui que diz que a Zona Norte e a Leste e a Oeste, dos 900 mil habitantes de Natal, tem 600 mil. 600 mil. Tem um estudo, eu não vi ainda, eu procurei até, de emprego, de equipamentos, eu sei. O equipamento, ele diz que corresponde aqui a 39%. Deveria corresponder, não sei assim, a 60%. Né? O que equivale a 600 mil. A 600 mil habitantes. Devia corresponder a isso de equipamento. De segurança, de educação, de saúde. E não tem. Equipamento nesse sentido, não tem, né? Agora, no Brasil, o Brasil sofreu um êxodo muito grande, na década de 80, na década de 70, 80, e os centros urbanos começaram a inchar. E aí as cidades, desde lá, começaram a não cuidar dessa questão muito, muito grave, muito importante. E aí começou a haver a periferização, como se chama, né? E isso depois, pela falta de planejamento urbano, de equipamentos sociais, culturais, de saúde, de educação, de segurança, começou a criar um cordão nas cidades, nos centros urbanos brasileiros, que provocou esse tipo de coisa. Muita gente, pouca oportunidade de trabalho, diminui a quantidade de renda e a população sofre as consequências mais danosas possíveis, né? Aí vem tráfico de drogas, facção, violência, é um negócio assustador. Independente disso, mas entendendo isso, que tem que entender esse problema, com essa segregação, com esse inchaço das cidades. Por exemplo, dos dados que eu peguei, 20 de cada 4 norte-riograndenses, 1 mora em Natal. 1 mora em Natal. Há uma concentração de gente muito grande na nossa cidade. O investimento principal tem água, tem transferência de potencial construtivo, utilização do plano diretor, todos esses são avanços, né? Mas a prefeitura, como ente, como estrutura governamental, como instituição,
governamental, o que é que poderia fazer, por exemplo, para diminuir essa diferença de equipamento, de saúde, de educação? É só investimento, é mexer no orçamento da prefeitura, é eleger prioridades, ou isso só pode ser feito com o governo federal se metendo? Qual é a saída, assim? Existe uma participação do governo federal que, por exemplo, quando vai fazer um empreendimento em Planalto, por exemplo, você tem que ter escola, tem que ter creche, tem que ter unidade de saúde. Então, há um recurso federal que já é separado para esse investimento. Porque no planejamento da educação, da saúde, por exemplo, você tem, pensando em educação, você tem um raio que tem que ter escola, é uma escola que atende um determinado raio para as pessoas. Se fica muito distante, já teria que ter uma outra. Então, o planejamento da educação, a previsão de construção de escola, e de saúde também, de saúde, e de creche, tá certo? Isso tem que existir na cidade. Mas não existe, né? Eu acho que existe, mas não é implementado. Não, existe na lei, né? Não, no papel, eles fazem esse planejamento, eles fazem, mas não é implementado. Aí mas qual a fonte de recurso é só federal? Não. Aí, por exemplo, os instrumentos de política urbana podem incentivar até a operação urbana consorciada, você prevê a construção dos equipamentos então. E da infraestrutura. Eu posso até botar, como foi feito, não sei se é exemplo aqui, mas o Rio Maravilha tem um VLT bancado por uma operação urbana consorciada. Então, investimento em água, em esgoto, em drenagem, em equipamentos de escola, creche, unidade de saúde, pode estar numa operação, pegando o exemplo de uma operação urbana. Aquela ponte estaiada, Otávio Frias, em São Paulo, que é cartão postal de São Paulo, de onde surgiu Água Espraiada, de uma operação urbana, que tinha uma área de favela, que se não me falha a memória, era quase 32 milhões de investimento em habitação, pelo capital privado, pela iniciativa privada. Ou seja, as fontes de recursos são várias, né? Não é só público, não é só governo federal, estadual. E hoje a iniciativa privada tem sido muito protagonista. Eu vou dar um exemplo aqui, pegar lá no Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade foi feito o Sunset, mas tinha uma interlocutória de Gilca, né, do promotora do meio ambiente, que não pode construir. Gilca da Mata. Que não tinha saneamento. Ela tinha que ser do meio ambiente, Gilca da Mata. Qual foi o pacto que foi feito? A empresa bancou. Olha que coisa louca. Lá do Sunset, que fica vizinho ao Parque da Cidade, corta o Marograde, veio pela Saint-Exupéry, cortando todo o Sun Valley. Na altura do Sames tem o acesso ao túnel de Neópolis, passa pelo túnel de Neópolis, pega um posto de visita, vai tratar em Ponta Negra. Resolveu o problema do condomínio, fez todo o condomínio, já vendeu tudo, inclusive. Mas isso foi feito com pacto do Ministério Público. Não, foi a iniciativa privada que bancou, porque não tinha o esgoto lá. Ou seja, pegando o gancho do Sun Valley, drenagem não é mais problema para o Sun Valley. E o esgoto, se lá do outro lado da Marograde, que é vizinho ao parque, resolveu, imagina o resto do Sun Valley, que hoje está sem poder construir, né? Uma parte do pessoal diz que Natal é 100% saneado, isso existe? Não. Está sendo feito, né? Pessoal da Caerna, assim, não, está sendo feito, mas não adianta você ter rede seca, né? Eu tenho que ter a rede existe, o tubo existe, mas ele não está conectado as estações com o tratamento que é o funil, né? Eu tenho tratamento no Guarapes, não está bem atrasado, né? Eu tenho tratamento na Zona Norte e tenho tratamento do Baldo, que é antigo. Quer dizer que tem o campo, mas não passa o esgoto. Tem a rede seca. Ela só vai poder ser interligada se tiver estação de tratamento. Isso, por exemplo, Guarapes vai atender Zona Oeste e parte da Zona Sul. Porque a Zona Sul, Ponta Negra, tem a lagoa lá da Cidade Verde, que ela trata parte do esgoto. E essa questão de drenagem, eu vejo assim, toda vez que tem muita chuva e agora está chuva aí, eu vejo, esse negócio aqui, Natal continua não sei quantos anos e tal, em alguns pontos, e ninguém resolve. Porém, é insolúvel isso, é? O plano diretor olhou para isso, eu já toquei aqui, né? A retenção do lote reduz muito, a intensificação da arborização reduz muito o escoamento superficial. Isso vai de encontro, é contra o excesso de impermeabilização. Imagina a água. Como é que era antes? Ela caía no solo desnudo, ficava ali tranquila, numa depressão, evaporava com o sol e tal. Agora eu meti uma sarjeta, ela disse, estão de brincadeira comigo? Eu vou escoar.
Aí mete um asfalto, agora que eu vou com mais rapidez, e lá embaixo tem o quê? Casas, pessoas morando e tal, e vai embora, vai destruir casa, vai levar pessoas. Então, esse assunto aqui é sustentabilidade plena. Isso, a drenagem, não é a drenagem intensiva em galeria. Tem local que eu posso dizer que eu não preciso nem botar a galeria, porque a própria retenção do lote, a própria intensificação da arborização, diminui o escoamento superficial. Aí a cidade fica habitável. Mas Natal, na hora que você impermeabiliza, eu lembro demais, vou dar um exemplo aqui, de Parnamirim, o trem, né, passa em duas lagoas fechadas, a água escoa para o centro. Em uma determinada época, faz uns 20 anos, o prefeito asfaltou as ruas que convergiam para o centro. A primeira chuva inundou, o trem não pode passar. Esse problema eu vejo também até em cidades grandes, né? Do mundo, cidades ricas, né? Porque entupimento é falta de conservação também. Tem a mudança do clima, né, Aldo? O grande problema é quando você tem muita chuva em pouco tempo. Então é o tempo e em alguns casos, teria que pensar numa infraestrutura muito mais robusta. Tem mudança climática, tem aquecimento e tal, mas na cidade, se você olha ela com o objetivo de intensificar o verde, segurar a água no lote, você reduz muito as inundações. Aí a cidade fica mais habitável, né? Quando chove. E segura, né? Você vai fazer essas lagoas que tem aí, os condomínios, botam uma lagoa de drenagem. Será que eu preciso? Se eu tiver essa retenção do lote. Se eu pegar essa água, olha interessante, a gente chama first flush, primeira descarga. Quando tem uma chuva, que faz muito tempo que não choveu, ela carrega toda a contaminação para onde? Para as lagoas. Então tem lá, a Espanha é cheia disso. E tem aqui Natal é cheio de lagoa. Você tem que fazer um reservatório de primeira chuva, para os milímetros iniciais de chuva, muito poluída, inclusive com metais pesados, além de carga orgânica. Eu pego essas fezes contaminadas, tal, com metal, mando para a estação de tratamento, o resto é limpa. Eu posso usar essa água para fazer abastecimento público, ou pelo menos deixar para recarregar o aqui. Então, essas lagoas de Natal, uma das ações da prefeitura, urgente é fazer a lagoa da primeira chuva. Olha, aos 20 anos, a gente chama a primeira descarga, né? First flush. Você não faz na cisterna? Não faz na cisterna? Você não despreza a primeira água? Porque lavou o telhado? A cidade é a mesma coisa. Há uns 20, eu estou ficando velho, eu acho que foi uns 30 anos daí. Eu não era nascido, não. Eu fui à Alemanha fazer um curso lá, vários brasileiros estiveram lá. E a gente foi visitar uma estação de lixo e de tratamento d'água. Aí o cara pegou lá, não é um negócio cheiroso, né? Mas um negócio que não fede. Isso em Berlim mesmo. Esgoto. O cara pegou... Tratou e bebeu. Aí tomou, né? A gente ficou assim... Eu digo, mas esse alemão danado, toma um negócio desse, ele não vai. Tem problema. Bota pra mim que eu tomo aqui. Aí tomei a água ótima, entendeu? Eles já tinham isso. Uma questão importante também das cidades, que a gente não falou aqui, e tem pouco tempo aqui a gente já... Você não teve uma diarreia, né? Nada. Eu não sei se foi o vinho que eu tomei à noite que curou. Não, porque ele naturalmente fez a análise dela. Deve ter feito. Agora, olhe bem, a questão do lixo. Era uma questão que a gente não debateu aqui, né? Olha, isso é interessante, porque o lixo ele tem um líquido de cor escura e eu dou característica que a gente reciclagem, chama de né? Chorume, além do problema chorume. O lixo, a parte orgânica, não precisa ir para o aterro. Ela pode usar na compostagem. E a parte reciclada, né? Seria, por exemplo, a gente tem ali Felipe Camarão, a Zona Oeste, que teria esse potencial de ser um núcleo da cidade de reciclagem, né? Criar cooperativas, que hoje no Brasil é a melhor maneira de se fazer, através de cooperativas, que geraria aí... Eu não sei se elas... Mas tem umas cooperativas aqui, né? Tem. Vidro, lata, plástico, papel, é aproveitado, é reciclado. Natal poderia tomar para si o selo de cidade sustentável e aplicar isso como cultura da cidade. Esse tipo de iniciativa que eu acho que agrega valor, conceito, mas também provoca melhor qualidade de vida da cidade. Aproveitando o lixo. Eu me lembro que no tempo Garibaldi era prefeito, fez uma usina de compostagem, sumiu depois, né? Ninguém mais, foi embora. O lixo é energia, né, Aldo? Muito. Olha, na Itália, na época da prefeitura, a gente teve, inclusive a Braseco, esse italiano, Aldo Scalco, tem até o meu nome, a gente fez um pacto com ele para fazer um aterro sanitário em São Gonçalo. Com a vinda do aeroporto, não pôde mais ser em São Gonçalo, ele foi para Ceará-Mirim. Só que a distância dele para o aeroporto não obedece à distância mínima do Comar. Aí fica espantando os animais para não ter problema de acidente aéreo.
esse aterro tem uma vida útil, ele está limitado, só que tem lá nesse aterro, como todos os outros, o chorume tem que ser tratado, porque qual é o rio que recebe esse, não sei que nível de tratamento eles têm, é o Ceará-Mirim. E o chorume, ele tem, para pegar o exemplo de Vila Leopoldina, é 19.800 miligramas por litro. O que é que significa isso? Altamente concentrado, em demanda por oxigênio. Você joga no rio, há uma redução do nível de oxigênio dissolvido, mata os peixes. Diferente do esgoto doméstico, que é muito mais light. Crime. O vinhoto de uma destilaria de álcool, um sangue de boi de um matadouro, um chorume de uma terra altamente concentrado, lançando no rio de baixa vazão, eu chamo depressão. Depressão, com PLE. Não é depressão, não. Depressão do nível de oxigênio dissolvido. Mata os peixes, mata a vida aquática, aí vem aquele odor, produção de sulfeto de hidrogênio, que é cheiro de ovo podre, horrível, por falta de tratamento na fonte. E esse chorume pode ser feito, o tratamento reutilizado na produção de energia, geração de energia ou produção de comida. Tem muita coisa boa a ser feita, né? Tem, eu sempre carrego a esperança. Entendeu? Eu também, eu digo que eu sou uma urbanista otimista. A gente vai melhorar nesse. Eu quero agradecer aqui a Sofia Mota, agradecer a Aldo Tinoco, a esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. A gente poderia passar muito tempo, mas infelizmente tem um limite aí pra gente. Mas vamos provocar outro tipo de debate. Vamos trazer mais gente aqui, vamos ver se a gente ajuda a nossa cidade, nosso estado, nosso país a encontrar soluções melhores daqui para frente. Vocês aí estão com o direito aí de falar. Eu quero antes de deixar a Sofia terminar por último, né, porque é sempre... Mas eu quero, assim, agradecer essa oportunidade que você deu de eu estar aqui ao lado de Sofia e ao seu, com muito tempo não, podendo discutir cidades, podendo discutir a questão da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas eu queria só fechar aqui e dizer o seguinte, como você começou dizendo, é o amor universal. Na hora que você bota o amor acima das coisas, tudo fica mais fácil. Muito obrigado pela oportunidade. Sofia? Eu agradecer a oportunidade, é um prazer conversar com alguém que eu admiro tanto como o Aldo e um papo tão bom. Eu sou apaixonada por cidades e é um assunto que eu adoro. E tem uma frase que eu gosto muito, do Jaime Lerner, que a gente falou aqui, que o principal cartão postal de uma cidade é a qualidade de vida dos seus moradores, e Natal tem uma grande oportunidade aí de ser o cartão postal, né, o melhor cartão postal do Brasil. Cabe a nós, natalenses, também chamamos para nós essa responsabilidade. Muito obrigado a você. E todo sábado às 11 horas tem Ponto de Encontro.